Boa noite a todos. Vamos nos acomodando bem tranquilamente, nos preparando, já recebendo nosso tratamento. E desde o portão de entrada, as equipes já estavam aqui auxiliando a todos nós. Mas para que possamos receber realmente esse auxílio, nós temos que estar tranquilos, abertos para receber o de melhor da espiritualidade. Temos que estar ligados a eles. Então, vamos fechando os nossos olhos. Deixa eu apagar aquela luz lá também. Vamos nos tranquilizando, fechando os nossos olhos, nos acomodando bem tranquilamente nas nossas cadeiras. Vamos deixando tudo que nos preocupa, tudo aquilo que nos incomoda do lado de fora desta casa, limpando nossa mente, nosso coração, para assim estarmos realmente ligados no trabalho desta noite, nos poucos minutos que aqui temos para refletirmos sobre a doutrina espírita, que é o nosso tema de hoje. E assim, vamos cumprimentando a todas as equipes de limpeza e higienização, já fizeram uma enérgica limpeza por toda esta casa, todos os cômodos, e também cada um de nós. Cumprimentamos a equipe de segurança, Ricardo e seus soldados, para que possamos aqui ficar em tranquilidade, recebendo o auxílio que aqui viemos buscar. Vamos nos ligando à nossa mãezinha espiritual, Maria de Nazaré, a nossa mãe, que nos acolhe, que nos ampara, que nos orienta, que nos carrega no colo muitas vezes nos nossos momentos de dor, de tristeza, de sofrimento. Esta mãe que está sempre ao nosso lado. A ela agradecemos por todo este amor e pedimos que nos leve esse seu Filho Jesus, este nosso irmão, esse nosso mestre, tão amigo, tão misericordioso. E diante de Jesus, nós ajoelhados em espírito, agradecemos a Ele por todos os seus ensinamentos, por toda a sua bondade. E pedimos que nos leve pelas mãos até Deus, nosso Pai maior. E mais uma vez, diante de Deus, ajoelhados em espírito, agradecemos a Ele por tudo que somos, por tudo que temos, por tudo que ainda possamos ter e ser, e por esta oportunidade bendita da nossa reencarnação. E muito gratos, ofertamos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair diante das tentações, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Mais uma vez, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, já que estamos aqui reunidos para conversarmos um pouquinho. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje sempre. E como eu havia falado, o nosso tema hoje é a doutrina espírita. Todos nós que estamos aqui já conhecemos um pouquinho dessa doutrina. No Antigo Testamento, Moisés trouxe, na época, o que era preciso, que eram os mandamentos, para orientar o povo daquela época, que era um povo rígido, endurecido, que por necessidade ele trouxe aqueles ensinamentos. Já no Novo Testamento, veio Jesus. Ele não veio destruir a lei, ele veio colocá-la em prática. Assim como a doutrina espírita, que é a terceira revelação. A doutrina espírita, ela vem também
para nos auxiliar a colocar em prática. E por que eu digo isso? Porque é uma doutrina que nos ensina, é uma doutrina que faz com que possamos crescer espiritualmente. Todos aqui temos um propósito de vida, todos. A diferença é que muitas vezes, quando a gente não tem essa doutrina, quando a gente não está nessa doutrina, os nossos valores são muito diferentes, os nossos propósitos são muito diferentes. Muitas vezes damos muitos valores para coisas insignificantes. Nossa vida não é pautada no bem, no amor, na caridade, que foi isso que Jesus veio ensinar para nós. Quando ele veio à Terra, ele veio para isso, para nos ensinar a amar uns aos outros como irmão que somos, porque todos nós somos irmãos. Aqui todos nós. Uns um pouquinho mais elevado, um pouquinho menos, todos o mesmo caminho de aprendizado. O bom seria se tivesse um anjo maravilhoso aqui, falando coisas bonitas e certas para vocês. Mas o que seria de mim se eu não tivesse esse momento de oportunidade de me doar um pouquinho? Então, Deus fez tudo certinho. Nós estamos aqui para aprender um com os outros. E é na nossa vida diária que isso acontece. Não é quando estamos bem que nada de ruim nos acontece. Aí é fácil. A diferença, quando estamos na doutrina espírita, é de como vivenciamos ao nosso dia a dia. As nossas dificuldades, os nossos problemas, as nossas aflições, as nossas perdas, que muitas vezes é muito difícil de encarar, e a gente sabe que é. Mas, quando temos a certeza que o nosso espírito é eterno, que estamos aqui apenas de passagem, isso é revigorante para nós. Isso faz com que a gente tenha força para enfrentar determinadas perdas e situações. Sabemos que tudo é um aprendizado. Que Deus, em sua misericórdia infinita, Ele nos coloca muitas vezes provas na nossa vida. Porque sem elas, nós não evoluímos, nós não crescemos. Eu acredito que aqui a maioria, quando vem a uma casa espírita, vem pela dor, não vem pelo amor. Ou vem para conhecer. E é aqui que a gente aprende a ser melhor. É aqui que a gente começa a entender que nós somos responsáveis por nós mesmos. Que eu não posso aqui tentar melhorar o outro. Meu filho, meu marido, meu pai, minha mãe. Não, eu tenho que me melhorar. Eu tenho que fazer o melhor de mim. Porque é a minha evolução que eu estou cuidando. É do meu espírito que eu estou cuidando. E muitas das vezes, as famílias, as pessoas mais difíceis, que nos ensinam mais, são aqueles nossos familiares, que nos dão aquela dor de cabeça, que deixa a gente, sabe, irritado, nervoso. Mas é ali que a gente está aprendendo. É ali que a gente vai ter a oportunidade de colocar o nosso aprendizado em prática, a nossa evolução espiritual. E isso é um caminhar do dia a dia. Ninguém está pronto, ninguém nasceu pronto. E nem vamos ficar nessa encarnação. Ninguém vai sair anjinho daqui. Mas vamos sair melhores. Podemos e devemos sair melhores. Basta que a gente possa realmente colocar em prática o nosso melhor. Praticar o amor, praticar o perdão, a solidariedade. São coisas difíceis muitas vezes, principalmente o perdão. O perdão conosco mesmo e com o nosso próximo. Na doutrina, a gente entende que a mágoa, ela faz mal para nós mesmos, não é para o outro. Quando nós estamos com aquele ressentimento, com aquela dor no nosso coração, aquele peso, muitas vezes o nosso irmão não está nem aí, não está nem ligando para aquilo que você está sentindo. E você está se consumindo, você está se corroendo, você está sofrendo, você adoece. E é nesse momento que nós temos que iniciar o trabalho de mudança, a nossa reforma íntima.
Uma palavra tão pequena, mas tão importante para todos nós. Não é fácil. Não é fácil para ninguém, não é fácil para mim, não é fácil para vocês. Mas nós temos capacidade para isso, se nós realmente quisermos viver melhor, enfrentar as dificuldades da vida melhor. Porque a cada vez que nos acontece uma coisa muito ruim, o que acontece? A gente se desespera, a gente chora, a gente se descabela. Vai resolver alguma coisa? Não, não resolve. Muito pelo contrário, piora. Quando a gente está nesse nível de nervoso, de estresse, a gente não tem mente para pensar. Quando a gente acredita que se aquilo aconteceu porque tinha que acontecer, a gente começa a enxergar soluções. A gente não foca no problema. Porque não cai uma folha da árvore sem que seja permitido por Deus. Quando a gente assiste o noticiário, é que a gente vê tanta coisa acontecendo no mundo, né? A gente fala, meu Deus, mas como pode acontecer isso? Se aconteceu, é porque foi permitido, porque tinha um propósito. A gente sente, a gente fica triste? Sim. A gente vibra, a gente pede? Sim. Mas um propósito tinha. O que a gente precisa aprender é não permitir que a nossa vibração de raiva ou de tristeza, ela inculta dentro de nós. Porque isso muda todo o nosso psiquismo, as nossas células, e isso é prejudicial. Temos que manter sempre uma mente clara, otimista, ver as coisas por um lado sempre bom. Eu sempre falo uma coisa, todo lado ruim tem um lado bom também. Então vamos focar naquele lado bom. Vamos tirar daquilo o melhor que a gente pode tirar. Às vezes eu falo assim, né? Eu tenho família, né? Às vezes meu filho me deixa assim com os cabelos em pé. Falou, oh, meu Deus do céu. Mas ele está me ajudando tanto a evoluir, eu amo tanto esse menino, sabe? Porque eu estou crescendo com ele. Eu estou aprendendo a ter paciência, eu estou aprendendo a me controlar mais. E através dos meus exemplos, ele também percebe e começa a mudar. Não adianta chegar para ele, olha, você tem que falar assim, assim, assado. Não. Eu tenho que me posicionar diferente. Eu tenho que ser diferente. Eu tenho que parar de reclamar de tudo. Sabe? A gente tem que aprender que é aceitação. A aceitação nos auxilia demais a mudar determinadas rotas que a gente às vezes coloca sem necessidade. É difícil, eu sei, vocês devem estar olhando para mim, ela fala assim, não é fácil não, eu sei que é difícil. Eu vivo isso todo dia. A gente passa por provas todos os dias. Às vezes está no ônibus, pisa naquele seu dedo machucado. Aí eu podia fazer o quê? Xingar. Em outras épocas eu xingava, que eu era triste, gente. Hoje em dia eu respiro fundo, meu Deus, vá com Deus. Vá com Deus e deixa meu pezinho. São momentos, são coisas que a gente aprende que faz a diferença na nossa vida. Porque se eu xingo, eu já ia ficar estressada, eu já ia ficar irritada, eu já ia estragar o meu dia. Mesma coisa no trânsito, você vai, o cara te corta, você xinga. Para quê? Não vai resolver. Muito pelo contrário, você às vezes vai arrumar um problema maior. E isso é no nosso dia a dia, na nossa vida. A doutrina espírita, ela vem como consoladora, ela vem para nos confortar, ela vem para nos dar força e nos guiar através dos caminhos do amor. Porque não tem coisa melhor do que amar. E amar o que eu estou falando não é aquela pessoa boazinha que faz tudo que a gente quer, não. Amar, a gente tem que amar aqueles difíceis, que te deixa de cabelo em pé, que às vezes te responde mal, que te, sabe, que fala coisas que não deve. É aquele irmão que está necessitado que precisa de amor. É esse irmão que a gente precisa abraçar. É esse irmão que a gente precisa se doar. O fácil é fácil. A gente tem que fazer no difícil, porque no difícil que a gente aprende. O nosso dia a dia, ele é construído por nós mesmos.
Você, quando levanta de manhã, se você já pensar, meu dia vai ser péssimo, pode ter certeza que vai. Então você tem que acordar de manhã, agradecer, fazer a sua oração, agradecer. E oração, quando eu falo, não precisa ser aquela oração certinha, oração Pai Nosso, não, é a oração do seu coração para com Deus, para com Jesus. Conversa com Ele como um grande amigo que Ele é, e Ele é. Conversa, abra seu coração, agradeça por estar acordado mais um dia, e que Ele possa abençoar o seu dia com sabedoria, para driblar tudo aquilo que vai acontecer no nosso dia, que a gente nunca sabe, né? Pode ser bom e pode não ser, mas a gente transforma. A gente tem essa capacidade. Quando você vê uma pessoa triste, você às vezes nem conhece, mas você sente aquela vozinha lá no seu ouvido. Eu vou falar um oi para aquela pessoa. Às vezes aquela pessoa está precisando daquele seu bom dia, daquele seu gesto de que ela existe. A gente nunca sabe o que vai dentro do coração das pessoas. Muitas vezes a pessoa está até sorrindo, mas está com uma dor imensa dentro de si. Então, é muito importante que a gente possa acolher os nossos irmãos, né, nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada, nessa nossa doutrina que aqui escolhemos seguir. Só o fato de a gente saber que o nosso espírito é eterno, isso é maravilhoso, porque nós temos muito tempo para aprender. É lógico que a gente tem que fazer o nosso melhor agora, né? A gente não vai deixar para depois, porque o tempo está mudando, as coisas estão mudando. Então a gente tem que tentar fazer. Mas se a gente não conseguir também, a gente não precisa se martirizar. A gente já tem consciência, poxa, não deu certo hoje, amanhã vai dar. Poxa, hoje não foi legal, mas amanhã vai ser. Eu vou fazer diferente. Hoje eu não consegui a minha meta, mas está tudo bem, está tudo certo. Amanhã é um novo dia e a gente recomeça tudo de novo. Sempre com muito amor no coração, que o amor é o caminho da nossa maior evolução. Amor, caridade, compaixão, menos julgamento. Tudo isso são coisas que a gente aprende na nossa doutrina. E eu sempre falo que é muito gratificante, porque desde que eu entrei na doutrina espírita, minha caminhada tem sido muito boa, mesmo com todas as dificuldades que eu já passei na minha vida. Se não fosse dentro dessa doutrina, eu nem sei o que teria sido. Mas eu aprendi a lidar com as situações difíceis, eu aprendi a procurar ser uma pessoa um pouquinho melhor, que ainda estou longe de ser o que deve ser, mas eu estou caminhando, eu estou buscando. A cada dia eu falo para mim mesma, quando eu vou dormir, amanhã vai ser um dia melhor do que hoje, eu vou ser um pouquinho melhor. E se não for, está tudo certo. Deus, Ele tem tempo para nós. Ele nos ama do jeitinho que nós somos. Ele ama a todos, Ele não faz distinção. E uma das coisas que me trouxe para a doutrina espírita foi isso. Eu ficava imaginando, meu Deus, mas esse Deus que eu acredito é um Deus maravilhoso. Ele não pode me amar ou não me amar e amar o outro. Ele não pode dar coisas boas para um e dar para o outro. Não fazia sentido para mim. E aqui na doutrina eu aprendi que tudo tem um motivo, uma razão. Seja por alguma coisa que cometemos nesta vida ou por coisas que carregamos de uma outra vida. Então, é mais ou menos nesse nível. Se eu estou passando uma determinada coisa, é porque ou seja um resgate lá de trás, ou por alguma coisa que eu fiz aqui agora. Então, tem um motivo, tem um porquê, não é à toa, não é porque Deus gosta mais de um do que de outro, não. Deus ama a todos igualmente. E Ele nos quer ver bem evoluídos, não importa quanto tempo. Todos vamos chegar no caminho lá dos céus. Vai demorar, né? Vai demorar porque a gente é falho sempre, a gente às vezes, a gente até tenta, né? Mas o nosso pensamento de vez em quando é mais rápido. Mas a gente está aí, nessa caminhada. E é isso hoje que eu quis passar para vocês, que vocês possam realmente
ver na doutrina espírita um consolo, porque ela é consoladora. Ela nos alimenta a ter forças na caminhada da vida, que muitas vezes é muito difícil. Muitas vezes é muito difícil. Não importa de qual setor seja. Mas quando a gente está nesse caminho, a gente tem forças. A gente acredita que o lado espiritual está com a gente. Que muitas vezes, naquele momento de dor, a gente não está sozinho. A gente só precisa passar por aquilo. É a nossa prova. É a nossa evolução. E é para o nosso bem. Por amor de Deus por todos nós. Então, que possamos aqui levar um pouquinho desse amor de Deus dentro dos nossos corações. Que possamos ser um fachinho de luz na vida de alguém. Hoje, amanhã, por menor que seja, é um ganho muito grande, não para o outro, mas para nós mesmos. É a nossa construção da nossa caminhada espiritual. É o nosso espírito que está em evolução. E a gente passa a ser feliz até naqueles momentos de sofrimento. A gente agradece por essa oportunidade bendita de aprender, de evoluir. E passa, porque tudo na vida passa. Então, que vocês possam guardar nos seus corações esse amor de Jesus e distribuir aí, a quem quer que seja. No ônibus, na rua, no serviço, na sua casa. Muitas vezes dentro dos nossos lares, aquela pessoa está precisando daquele abraço que às vezes a gente deixa passar batido. Vamos ficar atento a nós mesmos e fazer o nosso melhor por nós. Que vocês possam assim refletir um pouquinho e vamos assim fechando nossos olhinhos para receber agora o início do tratamento espiritual que cada um aqui veio buscar. E possa recair sobre cada um uma chuva de pétalas de rosa, com muito amor, com muita luz, com muitas energias positivas, com muito consolo para aquele coração aflito. Que vocês possam receber agora o abraço do seu mentor que aqui está presente. E que assim possamos doar dentro dos nossos corações o que há de melhor, com muito amor, para todo o planeta Terra, que possa ser envolto e abraçado numa energia de luz, trazendo muita paz, muita luz para o nosso Brasil, para os nossos governantes, para os hospitais, moradores de rua, para os idosos, crianças, adolescentes, todos possam ser envolvidos neste amor que está saindo muitos raios de luz do coração de cada um aqui, levando a todas as pessoas necessitadas, pelos nossos lares, pelas pessoas que lá deixamos, nossos vizinhos, amigos, aqueles que se dizem nossos inimigos. Vamos também pedir muita luz, vibrando muito por essa casa que nos acolhe sempre com tanto amor, por todos os trabalhadores aqui presentes e os que puderam estar presentes, por todos os assistidos que puderam chegar até aqui e pelos que não puderam, por todos os nomes na caixinha de vibração, que cada um deles receba aquilo que está necessitado. E assim, vamos agradecendo ao nosso Pai Maior por a oportunidade bendita de estarmos tendo a oportunidade de mais uma vez elevar o nosso espírito a um passo maior na evolução. Vamos encerrando com o Pai Nosso e Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Senhor, cair diante das tentações, mas livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E uma Ave Maria para nossa mãezinha, domingo é dia das mães, que cada mãe aqui presente se sinta abraçada por esta mãe espiritual que temos, que ela abrace a cada uma nesse coração materno que ela nos ama tanto. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Que vocês possam fazer um bom tratamento, continuem em silêncio, ligados ao seu mentor, aos trabalhadores desta casa, à espiritualidade bendita. Quando vocês lá sentarem na cadeirinha, que vocês possam ligar o seu pensamento e realmente receber com todo o amor aquela vibração do tratamento de cada um de vocês. E mais uma vez, feliz Dia das Mães para as mamães que estão aqui e para as que não estão. Voltem para os seus lares com muito amor, com muita paz e muito obrigada por este momento. Aqui tem aguinha, vocês podem beber, viu?